sendo um pouco mais otimista, né? Você acabou de falar aí que acabou sendo um pouco mais otimista, porque a empresa tem mostrado aí resultados um pouco mais fracos, e você comentou, inclusive, da desaceleração no principal segmento da empresa, segurança e comunicação. Isso acendeu um sinal de alerta ali para a empresa, mostra, de repente, uma desaceleração no negócio como um todo. Como é que você está olhando para isso? Esse segmento de segurança, para a gente, ele é estruturalmente positivo. É algo que nos próximos anos deve continuar crescendo, é um mercado que vai continuar se expandindo. Tem muita renovação para ser feita de infraestrutura, tem muita instalação para ser feita ainda em novos mercados, em novas oportunidades de crescimento. Agora, o que a gente precisa equilibrar um pouquinho nesse segmento de segurança, ao menos nesse curto prazo, é essa questão do sell-in, sell-out. Então, isso sujou muito esse último resultado. A nossa expectativa é de que, se de fato isso se normalizar, não tiver mais nenhum problema com a estocagem dos fornecedores, vai voltar a crescer algo acima de 10% ao ano, o que é bastante positivo, dado que as margens são bem interessantes nesse segmento. Agora, acelerar ou não depende de alguns fatores um pouco mais conjunturais, sabe? Nesse momento é difícil falar em aceleração, Paulo. Acho que a gente precisa ver um pouco mais assim de macro favorecendo não só a Intelbras, mas todo o mercado brasileiro, né? Para a gente pensar em crescimento mais acelerado. Tá joia. E a Intelbras acabou comprando 55% da holding colombiana Alume. Você, inclusive na primeira pergunta aqui um pouquinho antes, você falou de algumas aquisições que não foram muito boas. Essa é uma delas. Qual a sua avaliação sobre essa estratégia de internacionalização mesmo da companhia? Paulo, no geral a gente recebe com o pé atrás, tá? Mas a gente sempre dá o benefício da dúvida para a gestão das companhias. Então acho que foi cometido um erro lá atrás com a aquisição da Renovid, que é a empresa de energia solar que eu tinha comentado agora há pouco. Acho que esse erro é reconhecido pela companhia e trouxe também aprendizados para eles, se não da melhor maneira possível, pelo menos aí temos erros a não serem mais cometidos. Então acho que a principal maneira que eles poderiam controlar os downsides de uma operação arriscada como essa, a Alume é uma holding colombiana. Então é a primeira vez que a Intelbras está saindo do Brasil para explorar um novo mercado. Seria como eles minimizariam, né, os riscos. Buscar algo muito parecido em termos de modelo de negócio. E a Alume é quase que uma mini Intelbras, ela faz exatamente a mesma coisa que a Intelbras, inclusive é uma cliente da Intelbras no mercado colombiano. E focado em segurança e comunicação, né? Nesse segmento, né? Tá. Exatamente. E seria entrar pequeno. Então, colocar um cheque baixo, e foi exatamente o que a Intelbras fez. Essa aquisição, em torno de 55%, a gente está falando de algo como 24 milhões de reais. Esses valores vão ser pagos ao longo de 3 anos, em condições de pagamento bastante favoráveis para a empresa. E se a gente for para pensar que a Intelbras vale 5 bilhões de reais, não é representativo dentro da empresa. Então, a gente pode chamar até de um experimento, Paulo. Eu acho que o mais provável é que a gente não vá ouvir falar da Alume durante muitos anos ainda, até que elas tenham alguma representatividade dentro da Intelbras. E se de fato no futuro não for uma aquisição que se provar interessante, terá custado pouco para a companhia, vai ser esquecida ali dentro sem causar nenhuma grande distorção para os resultados, sabe? Então eu acho que a gente ficaria preocupado se fosse uma aquisição muito grande no exterior, no mercado que a empresa não conhece, no momento que não é favorável para ela aqui no principal mercado dela. Mas como é um negócio pequeno, eu acho que a gente não corre tanto risco assim de dar o benefício da dúvida para a companhia. Eu tendo a ser mais positivo com relação a isso. E pesando todos esses fatores, né, positivos, negativos, um pouco de desaceleração, qual é, né? Intelbras era a recomendação. Queria te perguntar aqui, continua como recomendação para ação? Queria saber, né, se esses resultados trouxeram aí, de repente, um sinal de alerta para você, ou se, de repente, abriu uma oportunidade para aproveitar a ação, talvez esteja barata. A gente segue recomendando as ações, então a Intelbras compõe aqui a nossa carteira a gente chama de bezerras, né, dentro da nossa série do Vacas Leiteiras, que é focado em dividendos. Então, as nossas bezerras são empresas que a gente acredita que num futuro, não tão distante assim, um horizonte de 3 a 5 anos, podem se tornar empresas muito boas quando a gente fala de pagamento de dividendos. Então, a gente trouxe a Intelbras com essa ideia de ver amadurecer essa tese de investimento, igual eu comentei agora. É uma empresa que, historicamente, sempre cresceu entre 15% e 20% ao ano. É uma empresa que sempre foi muito bem gerida. É uma empresa que conhece o mercado brasileiro, sabe operar aqui, tem relacionamento de longo prazo com os fornecedores, tem uma das poucas marcas que consegue se destacar num segmento em que não é muito um segmento afeito à criação de marca, né? É um marketing mais institucional, então a Intelbras tem uma marca dentro desse segmento, isso é algo bem, bem importante.
Em termos de estrutura de capital, sempre foram muito conservadores. Então, a Intelbras é uma empresa, igual eu comentei, tem uma posição de caixa líquido, a própria geração de caixa paga todos os investimentos que eles vêm fazendo, não tem mais investimentos relevantes a serem feitos nos próximos anos, e é uma ação muito barata. Nesse momento, a gente olha para a Intelbras a cerca de 10 vezes lucros. Isso, Paula, compõe o que é colocar assim, o sweet spot do que a gente pode esperar de uma futura pagadora de dividendos, né? Então, essa é um pouco da nossa aposta em relação a essas ações. Acho que, no tempo, o modelo de negócio e esse histórico mais conservador da empresa fazem com que ela seja uma boa candidata a se tornar, aí no futuro, uma vaca leiteira, né, no que a gente chama aqui na nossa denominação dentro da Empíricos. Dito isso, eu acho que é uma boa oportunidade. Acho que o investidor precisa ter um pouco de estômago para esse curto prazo, igual eu comentei. O terceiro trimestre ele trouxe respostas, mas trouxe outras perguntas. Perguntas que não estavam na cabeça da maioria dos investidores até agora e que vão ser respondidas nos próximos trimestres. O que joga a seu favor é o valuation. O valuation nesse momento é sim bastante convidativo. Você não está pagando caro nessa ação, mesmo que os resultados continuem no atual patamar. Agora, não quer dizer que vai ser uma jornada fácil, né? Então, toda vez que a gente entra nesse escopo de empresas de menor capitalização de mercado, que é o caso da Intelbras, por exemplo, a gente adiciona alguns graus de risco aí à nossa carteira.